O Senado dos Estados Unidos acaba de tornar uma decisão que pode mudar os rumos da política externa americana. Numa votação apertada e com apoio bipartidário, os senadores aprovam uma resolução para impedir o presidente Donald Trump de autorizar novas ações militares contra a Venezuela sem o aval do Congresso. A medida surge após operações militares controversas na região e reacende o embate histórico sobre quem realmente tem o poder de decidir entre guerra e paz nos Estados Unidos. Mas calma, apesar da aprovação do Senado, o texto ainda enfrenta resistência na Câmara e pode acabar vetado pelo próprio Trump. O que está por trás dessa decisão? Quais são os riscos políticos e militares? É isso que você vai entender agora aqui. Veja. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma medida que impede o presidente do país, Donald Trump, de tomar novas medidas militares contra a Venezuela sem autorização. O Eliseu Caetano traz os detalhes. O Senado americano avançou em um texto de resolução sobre os poderes de guerra com o objetivo de impedir o presidente Trump de ordenar futuras operações militares contra a Venezuela sem aprovação do legislativo. A votação foi de 52 a 47 votos, com uma aliança bipartidária incomum. Todos os senadores democratas e 5 republicanos cruzaram a linha do partido para apoiar a medida. A favor, os republicanos que romperam com a liderança do seu partido e apoiaram a resolução incluem Rand Paul, Lisa Murkowitz, Susan Collins, Todd Young e Josh Hawley. Esses senadores expressaram preocupação com o uso unilateral dos militares sem A medida veio na sequência de uma série de operações militares controversas ordenadas por Trump na região, incluindo ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico, com o pretexto de combater o narcotráfico, o uso de forças especiais para capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele, Cília Flores, que foram trazidos para cá, para os Estados Unidos, para enfrentar acusações federais. E, apesar do avanço no Senado, a resolução ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Representantes e também sancionada pelo próprio presidente para se tornar lei. A casa é controlada pelos republicanos, o que torna improvável um apoio majoritário. Mesmo que o Congresso chegasse a aprová-la, Trump tem forte indicação de que vetaria o texto, o que exigiria uma maioria qualificada de 2/3 em ambas as casas para ser derrubado. Um cenário difícil no atual ambiente político. Os senadores favoráveis à resolução argumentam que ela reestabelece o princípio constitucional de que decisões de guerra e de paz devem ser tomadas com controle legislativo e não apenas pelo executivo. Por outro lado, o governo Trump e aliados republicanos rechaçaram a iniciativa como uma interferência na autoridade do presidente como comandante-chefe do país, especialmente diante de ameaças percebidas pela segurança dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Tem um acontecimento político importante nas últimas horas. Na verdade, ele está se desenrolando ainda à medida em que a gente aqui progride na nossa edição. Senadores democratas conseguiram o apoio de colegas republicanos no Senado para avançar uma medida que tem como objetivo limitar a possibilidade de ações militares ordenadas por Trump sem aval do Congresso americano. É um sintoma claro de descontentamento de parte da própria base republicana com o que seria, no entendimento dessa base republicana, um desvio do que Trump sempre definiu como America First na campanha eleitoral. Confira a primeira reportagem de Mariana Giangiacomo, também lá de Washington. 5 senadores republicanos se juntaram à bancada democrata do Senado para avançar com uma medida que visa impedir Trump de realizar novas ações militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso. Além da votação final no Senado, o texto precisa passar pela Câmara. E um veto de Trump pode ser derrubado com o apoio de 2/3 das 2 casas do Congresso, o que demandaria uma ampla coalizão bipartidária. Trump disse que os senadores que apoiaram o texto democrata jamais deveriam ser eleitos novamente e que a resolução prejudica gravemente a autodefesa e a segurança nacional americanas. Democratas haviam tentado avançar textos semelhantes no ano passado, enquanto o governo Trump intensificava ações na região do Caribe, mas republicanos tinham barrado as tentativas anteriores.
Depois da votação, Josh Hawley, um dos republicanos que se juntou aos democratas, defendeu a prerrogativa do Congresso americano de impor limites a atuações militares no exterior. I don't see this as a backward-looking thing. I see this as a forward-looking thing. If this resolution is limited to Venezuela, and it says that for future armed hostilities. Duro, mas afirmou que não está claro se o comando que Washington diz ter sobre a Venezuela significa que tropas poderiam ser enviadas para o país. O projeto avançou no Senado um dia depois de a Casa Branca ter dado detalhes sobre o plano para a Venezuela aos parlamentares. Democratas saíram do encontro falando em insanidade e roubo de petróleo, enquanto republicanos demonstraram ceticismo com o fato de Trump ter deixado a oposição na Venezuela de lado depois da derrubada de Maduro. Alguns senadores republicanos já se mostraram abertos a apoiar os democratas em um projeto que restringe a capacidade de Trump de tentar tomar à força o território da Groenlândia. Nesta quarta-feira, o senador republicano Roger Wicker, presidente do comitê responsável por supervisionar a política de defesa americana, se reuniu com o embaixador dinamarquês Jesper Miller Sørensen em Washington. Após o encontro, Wicker frisou que a Dinamarca não está sequer disposta a conversar sobre uma eventual venda da Groenlândia e sugeriu que Trump não invista nessa ideia. I think there are great opportunities going forward to enhance that partnership. I think it's been made clear from our Danish friends and from our friends in Greenland that future does not include a negotiation. Como Trump Center, ele disse, e isso ficou gravado, eu ouvi a gravação do Trump dizendo assim, se os democratas ganharem a maioria no Senado e na Câmara, nas eleições de meio de mandato no início de novembro deste ano, eles vão fazer o meu impeachment, eles vão encontrar motivos para fazer o meu impeachment. Então há um certo nervosismo da parte do presidente americano em relação às perspectivas eleitorais deste ano. Agora, se o próprio partido dele, integrantes do partido dele, ousam enfrentá-lo publicamente dessa forma, o que é algo que começou a acontecer no final do ano passado por causa do caso dos arquivos Epstein e também as críticas reiteradas a esses bombardeios das embarcações venezuelanas que culminaram na captura de Nicolás Maduro. Então, abre-se aí uma janela muito grande do ponto de vista do Trump, uma ameaça muito grande para que tanto uma maioria democrata no Senado e na Câmara, quanto as dissidências que estão acontecendo realmente o ameacem a situação dele no poder. E haveria aí, além da possibilidade de perder o cargo, em seguida ações judiciais, porque há uma série de discussões sobre se não são ilegais todas essas medidas em relação à Venezuela. E sobre a repercussão no mercado, a repercussão negativa, a elevação do preço do petróleo, é porque surgiram de ontem para hoje estudos de consultorias especializadas em energia demonstrando que é mais fácil falar do que fazer elevar rapidamente a produção de petróleo na Venezuela. Foram 25 anos de sucateamento do aparato produtivo. Então, dessas consultorias, o estudo que mais repercutiu foi da Rystad Energy, que é de Oslo, da Noruega. É uma consultoria nova de 2024, mas que ganhou muita autoridade nesse meio da energia. Você sabe que a Venezuela é um grande produtor de petróleo. E a Rystad diz que para a Venezuela elevar de 1 milhão para 3 milhões de barris de petróleo por dia a sua produção, até 2040, ou seja, para chegar a esse patamar em 2040, são necessários investimentos de 183 bilhões de dólares. Aí o mercado olha para isso e se lembra do seguinte, que a ConocoPhillips e a ExxonMobil levaram prejuízos enormes na Venezuela. Em 2007, quando teve a nacionalização, primeiro o Chávez tentou fazer o seguinte, não, nós queremos que a PDVSA tenha maioria nos boards dessas duas empresas. Ela falou, não, os investimentos fomos nós que fizemos, vocês não vão ter maioria. Eu falei, então tá bom, ele confiscou os bens, os investimentos